Viúva planta na seca, comunidade zomba, mas a fé chama a chuva e o milagre a salva da fome. Dona Antônia conhecia a caatinga como quem conhece a própria alma. Cada pedra, cada arbusto retorcido, cada fenda aberta no chão seco lhe era familiar. Tinha nascido naquela terra dura, crescido ouvindo histórias de resistência e fé contadas por seu pai, casado com Severino sob aquele mesmo sol inclemente e enterrado o marido ali, quando a vida decidiu testá-la pela primeira vez. Agora, porém, a prova era ainda mais severa. 3 anos sem chuva. 3 longos anos em que o céu parecia de metal, imóvel, azul e cruel, indiferente ao sofrimento das famílias que dependiam de cada gota de água. Aos 62 anos, Antônia era tão magra que lembrava um galho de eucalipto ressequido, mas dentro dela havia algo que não secava. Uma força invisível, firme, que vinha da fé antiga plantada pelo pai. Filha, a chuva é de Deus, mas plantar é do homem. A fé não espera ver para agir. A fé planta mesmo sem sinal de chuva. E naquele agosto sufocante, quando o vento trazia apenas poeira quente, Dona Antônia decidiu que era hora de plantar. Colocou nas costas um saco de estopa onde guardava suas últimas sementes de milho e feijão, as melhores que Severino selecionara na última colheita. Antes de partir, guardar essas sementes como quem guarda lembranças, futuro e esperança num único punhado. Quando saiu caminhando em direção ao roçado, alguns vizinhos a viram. Em tempos de seca, qualquer ação diferente virava assunto. Logo, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. A viúva tá indo plantar. Em poucos minutos, gente começou a sair de casa, se aproximando para ver a loucura. Dona Antônia, chamou seu Raimundo, do armazém, não me diga que vai mesmo plantar nesse chão morto. Vou sim, seu Raimundo, respondeu ela, enxugando o suor. É tempo de plantar. As pessoas começaram a se juntar, formando uma pequena multidão curiosa. A seca era tão terrível que quase todos haviam desistido de plantar. Viviam de restos ou esperavam a ajuda do governo. Dona Mercês, sempre pronta a opinar, colocou as mãos na cintura e disse alto para todos ouvirem. Mulher, 3 anos sem chuva. O céu nem sabe mais o que é uma nuvem. Você está querendo desafiar Deus e a natureza? Antônia respirou fundo. Não, Mercês. Estou confiando em Deus. Ele vai mandar chuva. As risadas vieram de imediato. Seu Zé das Couves gargalhou tanto que precisou se apoiar nos joelhos. A chuva? Essa é boa. A rádio disse que não chove nem tão cedo. Você vai enterrar as sementes e sua esperança junto. Alguns sugeriram que ela vendesse as sementes, outros que comesse para garantir mais algumas semanas de sustento. Mas Antônia, sem discutir, seguiu o caminho até o pequeno roçado deixado por Severino. Chegando lá, encarou o chão duro, rachado, sem um único sinal de vida. A terra parecia morta. Com a velha enxada do marido, começou a cavar. Cada golpe arrancava um som seco, mostrando a força que ainda lhe restava. O sol queimava suas costas, o suor escorria ardido, mas ela persistia. As pessoas à sua volta comentavam, riam, sacudiam a cabeça. Alguns riam por incrédulos, outros por medo de que a fé dela revelasse a falta da própria. Antônia abriu sulcos como quem abre caminhos no impossível. Colocou cada semente com cuidado e sussurrou pequenas orações. Para ela não era só milho e feijão. Plantava esperança, memórias e fidelidade. Olha lá, zombou seu Zé, falando com as sementes agora. Daqui a pouco, canta cantiga de ninar. A multidão caiu na risada, mas Antônia não se abalou. Quando terminou o último sulco, levantou-se devagar, com o corpo doendo, as mãos feridas. Olhou para todos e, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso tranquilo, quase luminoso. Podem anotar? Em 15 dias vai chover. Deus vai mandar. Um silêncio breve se instalou, como se ninguém soubesse o que dizer. Depois vieram as risadas nervosas. Seu Raimundo prometeu dar uma cesta básica de graça, se a chuva viesse no prazo. Seu Zé, animado, disse que faria um churrasco de bode para a vila inteira. Antônia acenou e voltou para casa. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama e orou não pedindo chuva, mas agradecendo pela certeza que sentia. A fé dela parecia maior do que a seca. Os dias que se seguiram, porém, foram duros. Ela ia todos os dias ao roçado,
esperavam um sinal, mas o chão seguia estéril, o céu seguia vazio. Enquanto isso, as zombarias aumentavam. Já brotou algo, Antônia, gritavam. Semente de ilusão, talvez. 8 dias, hein? Cadê o milagre? Até as crianças começaram a imitá-la, correndo e rindo. A dor que essas risadas causavam era pior que a seca. No 10º dia, Dona Mercedes apareceu com expressão falsa de preocupação. Ofereceu conselhos, disse que ainda dava tempo de desenterrar o que restava das sementes. Antônia agradeceu, mas recusou. A vizinha saiu resmungando, chamando-a de teimosa e ignorante. Chegou então o 15, cima o dia, a manhã nasceu ainda mais quente, sem vento, sem nuvens, sem uma gota de esperança aos olhos humanos. Uma multidão se reuniu diante da casa de Antônia. Queriam ver a derrota da fé. Cadê a chuva, Antônia? Berravam. Cadê o milagre? Ela saiu devagar, cansada, mais magra do que nunca, mas com um olhar firme, um olhar que fez alguns recuarem, sem saber por quê. O dia ainda não acabou, disse simplesmente. As gargalhadas explodiram, a vila inteira ria. Apontavam, zombavam, gritavam palavras duras. Mas Antônia não discutiu, levantou o rosto, encarou o céu completamente limpo, mais limpo do que nos últimos dias, e sussurrou com uma fé que ninguém ali podia entender. Senhor, eu ainda creio. Comente. Sua fé é forte o suficiente para plantar na seca e ignorar a zombaria? O sol do 15º dia seguia implacável no céu azul e vazio. Às 2 da tarde, o calor era tão intenso que até os cachorros se escondiam. A multidão, depois da zombaria matinal, já havia voltado para casa, convicta de que Dona Antônia era apenas uma velha iludida. Ela estava no roçado, não para ver brotos, sabia que sem água nada nasceria, mas para se ajoelhar sobre a terra seca e falar com Deus, não em súplica desesperada, mas em adoração. Pai, murmurou, tocando o chão rachado, se a chuva não vier, ainda te louvarei. Se as sementes morrerem e eu passar fome, ainda te louvarei. Não te sirvo pela provisão, mas porque tu és digno. Mas, Senhor, sua voz tremeu, eu ainda creio. Contra a lógica, a ciência, a zombaria, eu creio que farás o impossível. Foi então que sentiu algo, não um som ou visão, mas uma mudança profunda no ar, como se o ambiente tivesse outra textura. Ela ergueu os olhos. O céu ainda estava azul, mas havia um sinal, uma mudança sutil na luz, na temperatura. E no horizonte ela viu uma nuvem, pequena, escura, solitária, mas uma nuvem. O coração de Antônia disparou. Ela se levantou, observando a nuvem crescer, multiplicar-se, escurecer, como se o céu fosse pintado de cinza diante de seus olhos. Vem, sussurrou, chorando. Mostra a tua glória. Em menos de 20 minutos, o impossível acontecia. Nuvens negras cobriam metade do céu, avançando como um exército celestial. O vento soprou forte, levantando poeira, e o ar exalou o cheiro inconfundível de chuva. Na vila, pessoas começaram a sair de casa. São nuvens! Gritou alguém. Seu Raimundo deixou cair o saco de arroz. Dona Mercedes empalideceu. Seu Zé das Couves murmurou. Mas o meteorologista disse: as previsões foram engolidas pelas nuvens que agora escureciam tudo. Raios riscavam o céu, trovões estremeciam o chão, e então caiu a primeira gota exatamente sobre a terra de Dona Antônia. Depois, a segunda, a terceira, e então a tempestade desabou de uma só vez, violenta e gloriosa, transformando poeira em lama em segundos. Antônia ficou de pé no roçado, braços erguidos, chuva lavando corpo e alma. Ela ria e chorava, girando sob o temporal, louvando a Deus em voz quase abafada pelo estrondo da chuva. A vila, atônita, correu para fora, alguns para coletar água, outros sem reação frente ao impossível. A chuva durou horas. Riachos voltaram a correr, açudes começaram a encher. A terra bebia como um sedento. Quando a chuva cessou, já era noite. A lua surgiu entre nuvens dispersas, iluminando uma caatinga transformada. O cheiro de terra molhada dominava o ar. Ninguém dormiu naquela noite. Nos dias seguintes,
mais chuvas vieram. E no 10º dia após o milagre, surgiu o maior sinal: brotos no roçado de Antônia. Verdes, fortes, saudáveis, crescendo com intensidade incomum. A vila inteira foi ver, agora em silêncio respeitoso. Em 40 dias, as plantas estavam maduras. Milho gordo, feijão pesado, sua pequena roça produziu mais que áreas muito maiores. Mas nas outras terras, a chuva não fora suficiente. Os que não plantaram por descrença ou desespero, agora tinham água, mas não sementes. Tinha chegado a fome. Dona Mercês veio primeiro, abatida. Eu sei que não tenho direito, mas meus netos têm fome. Antônia abriu a porta. Entre e coma. Você me perdoa? Já estava perdoada antes de pedir. Um a um, todos vieram. Seu Raimundo, seu Zé, famílias inteiras, humildes e famintas. Antônia distribuiu sua colheita sem rancor, sem orgulho. Deus mandara a chuva como sinal para todos. Seu Zé caiu de joelhos. Eu zombei da sua fé. E agora você me alimenta. Por quê? Porque é isso que a fé faz, respondeu ela. Reflete o amor de Deus. A história se espalhou. Cientistas tentaram explicar a tempestade repentina. Não conseguiram. Chamaram de anomalia. Mas a vila sabia a verdade. Antônia não se tornou rica. Continuou simples, mas sua casa nunca mais ficou vazia. Era buscada por todos. No ano seguinte, toda a vila plantou, não pela previsão, que apontava seca, mas pela lição. A fé não espera condições, a fé cria condições. E Deus mandou chuva novamente. Dona Antônia viveu até os 87 anos. Quando partiu, a vila inteira chorou. Um saco de sementes foi colocado sobre seu caixão. Seu roçado virou memorial. As crianças estudam o milagre da fé de Dona Antônia. E todo ano, no dia em que ela plantou sob zombaria, a comunidade se reúne e planta sementes com ou sem previsão de chuva. Porque aprenderam que Deus honra a fé. E invariavelmente a chuva vem. Inscreva-se no canal para mais lições de fé e deixe seu like se você acredita no milagre da chuva.